Olá, gracinhas da minha vida! Mais uma leitura intuitiva do canal Chama Gêmea Tarô, autoconhecimento e espiritualidade. Hoje, com o quadro Tarô Responde, a pergunta que vai responder: o que a espiritualidade tem para falar para mim? O que a espiritualidade tem para falar para você? Então, vamos lá. Temos 3 opções, tá? Tem o aspiral, tem a concha e tem a bússola. Tá? Primeira opção, o aspiral, segundo, a concha, o terceiro, a bússola. Qual que você escolhe? Então, vamos para o primeiro, o aspiral, tá? Então, vamos lá. O que a espiritualidade tem para falar para você? Vamos ver? O que a espiritualidade tem para falar para você? Então, as primeiras cartas que saem é a Torre, a Rainha de Paus, 5 de ouros, 6 de espadas e a Força no fundo do maço. Segundo tarô, vamos ver o que sai. Pronto, já saiu 4 cartas. Gente, não vão acreditar, de novo a Torre. Bom, se não aconteceu, vai acontecer algo muito impactante na sua vida. Algo que vai desestruturar tudo, vai como se tudo mudasse depois desse acontecimento, tá? E esse acontecimento, ou ele já aconteceu, ou ele vai acontecer. Então, saiu a Torre, Cavaleiro de Paus, debaixo aqui da Rainha de Paus. Saiu 5 de ouros, debaixo dos 5 de ouros. Olha que coisa, confirmando, né? Saiu a Força debaixo do 6 de espadas, né? A Força tinha saído aqui no fundo do maço. E aqui no fundo desse maço aqui, saiu o 10 de espadas. E eu vejo sempre assim, gente, quando sai a Torre, né? É algo que desestrutura muito a gente, tanto materialmente, emocionalmente. Tipo, é algo que acontece para desconstruir toda a nossa vida e começar de novo, de um outro jeito, tá? E essas transformações, essas mudanças, né? Essa desconstrução causa muita dor, que é esse 10 de espadas aqui. Muita dor, né? Precisa de muito jeito para lidar com a situação, que é a carta da força, né? Que não é pela força, né? É pela forma de lidar, como você responde a essa crise, porque a Torre é uma fase de crise, tá? Vamos para o último aqui. Que é o tarozinho, o oráculo do Osho, né? O tarô do Osho. Eu gosto muito de finalizar com ele. Vamos lá. Eu tô com esse novo pedestal, mas eu tô achando que ele balança demais. Mas é uma forma de vocês verem melhor a carta, eu acredito, né? Vamos ver como é que vai ficar a filmagem. Pra quem me acompanha sabe que eu não edito os vídeos. Eu ponho do jeito que sai. Do jeito que eu gravo, eu publico aí pra vocês, tá? Opa!
saiu as 4 cartas, tá? Então, vamos lá. Adiamento, 4 de espadas. Essa carta aqui da aventura, que é a carta do Osho, ele traz o pajem de ouros. Olha que interessante, embaixo do cavaleiro de paus. Tá? Aqui é a rainha de copas, a carta cura no tarô do Osho, e aqui é a carta da coragem. Carta da coragem, que é a carta 8, é a carta da justiça. Para alguns é a carta da força. Ó, pode ver que aqui, ó, nesse tarô, a carta 11 é a carta da força, e nesse tarô aqui é a carta 8, a carta da força. Então, essa carta aqui pode ser tanto a carta da força, tá? Quanto a carta da justiça. Então, existe nessa história toda uma justiça divina, né? Algo que precisa ser, que precisa acontecer para se fazer essa justiça divina, tá? Toda torre que cai na vida de alguém precisa de coragem também, porque é uma situação que foge do nosso controle, tá? Se você tinha planos de fazer alguma coisa, essa situação vai, você olha, não é para você isso, vai para outro lado. Ou, tá tudo errado, vamos começar de novo de outro jeito. Então, é uma coisa que desconstrói para o novo acontecer, tá? Então, quem escolheu esta opção, né? A espiritualidade vem trazer a informação de que uma torre, uma desconstrução, uma mudança vai acontecer na sua vida se já não aconteceu, ok? Essa mudança, ela vai trazer, ela vai precisar, primeiramente, de muita coragem, de muita lucidez, né? Vai trazer consciência, vai te transformar, tá? Vai transformar a sua vida para o melhor, claro, gente, tá? Vai trazer um pouco de sofrimento, de dificuldade, mas nós estamos falando aqui de uma rainha de paus, né? É uma mulher empoderada, é uma mulher de força, que vai atrás do que quer, né? E do lado dela aparece um homem que não é um rei, né? É um cavaleiro de paus, é alguém que não fica na vida, né? Ele vai e volta, ele não traz segurança, ele traz uma certa insegurança, tem uma imaturidade aqui, né? No fundo do maço saiu uma outra carta de cavaleiro, né? É o cavaleiro de copas aqui, que demonstra, né? O quanto esta mulher é mais madura, mais até forte, né? Tem uma confiabilidade maior, uma credibilidade maior, um status maior, uma consciência maior. Então ela é um outro patamar perto deste homem aqui, tá? Existe uma instabilidade dele, existe uma imaturidade, né? Talvez essa desconstrução que está sendo feita na vida desta mulher tem a ver aqui com este homem, ok? Tem a ver com ele. Porque aparece aqui a rainha de copas, que no tarô do Osho, a carta da cura, né? É a rainha que faz as curas emocionais, tá? Então, aqui existe esta mulher empoderada que foi embora de uma situação, 5 de ouro, 6 de espadas, tá? Houve
um período de muita carência emocional, você dava muito, recebia pouco, ok? Houve sofrimento, tá? Mas esta situação, ela tinha que acontecer, porque tem a carta da justiça aqui, a carta da força, ela tinha que acontecer, estava escrito para acontecer, para você crescer como pessoa, como mulher, como consciência principalmente, tá? É como se o véu da ilusão tivesse tirado de você, né? Você está enxergando as verdades sobre você mesmo, não só sobre esta pessoa, este homem, mas sobre você mesmo, tá? Vamos ver aqui qual é o conselho aqui da espiritualidade. Então, aqui a questão é: não fique se lamentando pelo tempo que você perdeu, por tudo que você investiu, por tudo que você aguentou, por tudo que você flexibilizou. Não faça isso, né? Nós estamos entrando na era da verdade, né? Depois aí, essa última eclipse que teve da lua vermelha, né? Ela traz essa verdade, ela traz essa consciência, tá bom? E essa energia, ela já está há algum tempo, tá? Aqui agindo entre nós e vai continuar por algum tempo. Então, muitas verdades serão reveladas. E esta mulher passou por esta verdade sobre esse rapaz, sobre a relação, sobre si mesmo, sobre sua vida. Tipo, transformou, virou de ponta cabeça a vida dessa mulher, tá? Vamos ver aqui o que a espiritualidade vai dar de conselho para quem escolheu esta opção do aspiral, né? O aspiral que simboliza aí os ciclos da vida. Aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Então, esse é o tempo de você se reerguer, de você não ficar remoendo o passado, não ficar se lamentando ou se culpando por tudo que já passou, e sim se acolher essa dor, acolher esse período, acolher esse sofrimento, para você renascer, para você agora, você tá mais preparada para reconhecer, aceitar e se permitir algo melhor para si mesmo, tá bom? Essa foi a leitura da primeira opção, beleza? Gracinhas, vamos para a segunda opção, que é com a concha. Quem escolheu a concha? Essa concha lindíssima aqui, olha só que linda. Eu não comprei essa concha, eu achei ela no mar. Minhas conchas são todas achadas, adoro procurar conchas. Tem um pratinho cheio de conchas, gente. Sou meio colecionadora de conchas. Então vamos agora para a segunda opção, tá? Deixa eu limpar o tarô aqui. Selenita, o melhor cristal para limpeza de tarô, ok? O melhor. Então vamos lá. Mais uma opção aqui, que é a concha. Vamos ver o que vai sair. Já saiu aí o 2 de paus. Alguém indeciso ou alguém que já fez uma escolha. 6 de copas, hein? Saiu. E saiu o rei de paus. Então, vamos lá. 2 de paus, rei de copas. Rei de paus, tá?
2 de paus, rei de paus, 6 de copas, 10 de copas, nossa, e a papisa. Olha só, aqui uma história bem diferente da outra, né? Bem diferente. Aqui a gente tá falando de um rei que tem uma ligação de outras vidas com essa pessoa, uma ligação bem profunda, né? Com essa pessoa que ainda não saiu, eu acredito que seja essa papisa aqui. Tá? Uma relação bem... que traz muita felicidade, né? O 10 de copas, que traz a completude relacional, completude emocional. Tudo de bom aqui. Vamos ver. Já saiu. Porque virou duas aqui, ó. Cavaleiro de copas. 2 de copas. Olha só isso, gente. Imperatriz. E 8 de paus. Fundo do maço, 7 de copas. Muito boa essa tiragem, hein? Quem escolheu aí a concha é uma realização aqui, tá, gente? É uma realização de uma imperatriz com um rei de paus. Vamos ver aqui o último tarô, que é o tarô do Osho. Deixa eu ver quantas cartas saíram aqui. 4 já. Então é a cura. A fonte, rei de copas, as de paus, 3 de ouros, 10 de espadas, fundo do maço. Nossa, cartas muito marcantes, hein? A carta 10, que é a carta roda da fortuna, tá? Saiu aqui. Então, aqui a gente tem um fim de ciclo também, né? Temos um início de ciclo, um fim de ciclo, início de ciclo. Teve muita ajuda espiritual nessa história aqui, tá? Teve muita mãozinha aí da espiritualidade para cura de muitas coisas. Aqui é uma história que passou por muitas coisas, né? Olha só, gente, a concha, olha só que interessante. A concha, ela fala sobre emoções intensas, porque a concha é do mar, é do fundo do mar. Quando a gente fala de água, principalmente a água do mar, são emoções profundas, emoções intensas, né? Então, aqui houve essa caracterização nessa tiragem aqui de falar sobre o emocional, de falar sobre uma história que agora, se não aconteceu, vai acontecer uma realização muito grande por causa do 10 de copas, por causa do 6 de copas, por causa do as de paus, né, que é o início, mudanças, né, 2 de copas, então é a realização de estar com alguém que vocês nasceram um pro outro, mais ou menos isso, né? Inicialmente houve uma dúvida, inicialmente ele entregava menos do que você, né? Houve uma cura, né? Houve uma mudança dentro desse rei de paus que fez ele
reconhecer essa relação, esse amor, escolher, né? Houve muita ajuda espiritual, tá? Muitas interferências, tá? Esta mulher imperatriz é uma mulher que foi atrás de cura, foi atrás de conhecimento, foi atrás de espiritualidade, né? Ela é uma mulher bruxinha, né? Que tá aí antenada. Então, gente, isso daqui é muito típico de chama gêmea, né? Essa tiragem. Eu não queria falar sobre chama gêmea, mas não tem como. 6 de copas, 10 de copas, 2 de copas, né? A espiritualidade agindo aqui, então tem um quê disso, tá? Houve uma transformação, uma mudança. Se você já não está com seu gêmeo, vai estar, tá? É uma história que já tá há algum tempo rolando. Então, é um ciclo que vai ou está acontecendo. É um ciclo de início. Houve renascimento de ambos, tá? Houve muito trabalho espiritual, trabalho da espiritualidade em vocês para essa cura, para esse início com o outro, né, acontecer. Muito interessante essa tiragem, né? Muito boa, tá? Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar pra gente, assim, o que ela tem para dar de sugestão, para dar de conselho, o conselho da espiritualidade, qual é? Vamos ver. Para quem escolheu aí a concha, foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Então aqui pode estar acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Trazendo uma certa ansiedade, né? Porque tem aqui esse 7 de copas, fala sobre várias opções, fala sobre várias coisas acontecendo, principalmente a carta da mudança, a roda da fortuna, né? Então, há um período de transformação, trazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tenha calma e foque uma coisa de cada vez. É essa a mensagem aqui para quem escolheu a concha, ok? Vamos para a terceira? Vamos lá. A terceira, deixa eu limpar aqui. A terceira é a bússola. Então, vamos para a bússola. Vamos ver aí quem escolheu a bússola, a terceira opção. Qual a mensagem que vem hoje? Então, 3 de ouros, as de paus, 7 de espadas, 2 de copas. Fundo do maço, valete de copas. Essa história aqui tá um pouco misteriosa, hein? Olha, Sete de paus não é uma carta muito positiva, né, gente? Vamos ver aqui. Pronto, já saiu as 4 cartas. Primeira carta
2 de espadas, rei de espadas, a justiça e o mago. As de espadas no fundo do maço. Saiu 2 ases, gente. Vamos ver aqui no tarô do Osho, o que ele fala pra gente. O tarô do Osho é um ótimo tarô para finalizar as histórias. Pelo menos eu gosto muito dele. Outro as. Outro as de espadas. O as de espadas no tarô do Osho é o as que traz a consciência. O que seria a consciência, gente? Ai, gente, caiu demais, eu não vou aceitar. O que seria a consciência, né? Quando traz a consciência. Quando vem essa carta de trazer a consciência, quando você... quando cai a ficha, sabe? Quando elementos do seu inconsciente que estavam lá adormecidos são revelados para você. Você vê a verdade, de novo a verdade aparecendo, tá? Quando a gente fala de as de espadas, a gente fala da verdade, né? O as de espadas traz a espada da verdade, a informação verdadeira. Nossa, tá difícil, hein, pra sair 2 cartas aqui. Ixi, o imperador. Por enquanto não saiu, né, nenhuma carta aí de mulher. Saiu referente a um homem, tá? E é um homem bem racional. Bem racional, bem teimoso. Tá? Então, aqui, as de espadas. Debaixo do 2 de espadas. Olha, vocês sabem, quando a gente tira a carta, não é só o significado da carta, né? Também tem a nossa percepção, a nossa sensibilidade na energia que essa tiragem nos passa, tá? Essa carta, apesar de ser uma carta de afastamento, eu não vejo aqui uma carta que está falando sobre exatamente afastamento de uma pessoa e de outra, mas sim de um afastamento da verdade, né? A mulher está com os olhos vendados. E embaixo vem a consciência, o terceiro olho aqui, assim, tá vendo que tá aceso o terceiro olho? O terceiro olho vendo a verdade, né? Então, eu acredito aqui que esse rei de paus, tá? Ou rei de espadas, se ele teve um afastamento de você, que tá me ouvindo, foi para ele ter essa consciência, foi para ele ter essa transformação, tá? Saiu o eremita aqui, a carta 9 do tarô do Osho, o eremita, é aquele que se recolhe para autorreflexão, para autoconhecimento, para despertar, né? Então aqui, gente, é um homem que fez muitas reflexões. Ó, aqui tem a carta 5 de espadas, que no tarô do Osho é a carta da comparação. Então ele começa a refletir sobre a vida dele e começa a ter todas as armas, né? Todas as fontes, todas as ferramentas para mudar, para ver a verdade. O as de espadas aqui de novo,
né? Então, ele é um rei muito, né, um homem muito racional, tá? Que de alguma forma agiu desonestamente com quem tá me ouvindo aí, que normalmente são as mulheres que me ouvem mais nesse canal. Oferecia pouco, que é o valete de copas aqui, né, segurando uma tacinha só, oferecia pouco, apesar de ter amor, apesar de ter sentimento transbordando aí. E ele teve que se afastar de você para ele conseguir a carta da justiça traz, né, a informação de que ele tinha que fazer isso, estava escrito fazer isso, para que ele conseguisse enxergar a verdade, conseguisse ter uma consciência melhor sobre ele, sobre a relação, sobre você, sobre a vida, tá? Outro mago aqui, outra carta do mago aqui, né? A carta da existência. Então, não lamente esse afastamento. Tudo é para que ele enxergue o que ele tem que enxergar, tá? Se não aconteceu, vai acontecer. E se está acontecendo, eu acredito que isso ainda vai demorar um pouquinho, tá? É o que eu tô sentindo aqui. Vamos ver o que o tarô pode dizer pra gente aqui, o que a espiritualidade aconselha nesse momento. Não sei se eu gostei desse pedestal. Depois eu vou assistir aí Depois eu vou assistir o vídeo para ver se balança demais, porque eu acho que balança muito, porque esse pedestal fica em mim. Então, se eu balanço e eu balanço para embaralhar as cartas, ele vai balançar. Mas eu acredito que o áudio deve estar mais alto, que o áudio estava muito baixo nas outras gravações, né? E deve estar melhor. Libertação é a carta que saiu. Olha só, né? A libertação com o caldeirão pegando fogo, né? O fogo, o caldeirão, ele já é um instrumento mágico, ele já fala sobre alquimia, sobre transformação, né? Tudo que cai no fogo não sai igual. Então, o fogo, ele tem esse simbolismo de transformação, tá? Que é o que eu sinto aqui, a transformação desse rei de espadas aqui para um imperador, para alguém que impera a si mesmo, que não vai pela influência dos outros, tá? Que consegue discernir o que é bom para ele, o que não é, que tem consciência de si mesmo, das emoções e do que é importante para ele, o que vale a pena realmente, né? E essa carta fala assim: abandone antigos padrões que trazem estagnação e sofrimento. É preciso coragem para retirar o que não serve mais, queimar os ressentimentos e purificar a alma. Perfeita essa carta para essa tiragem, que é exatamente essa energia que eu sinto para este homem aqui, tá? É ele deixando padrões para trás. Tá? E essa transformação não é algo que é rápido, tá? Aos poucos. É como se ele nascesse de novo. É um outro homem, né? E quando ele retornar, porque ele vai retornar, tá? A justiça, ele vai retornar, o As de Espadas. Ele vai retornar para aquilo que é verdade para ele. Quando ele retornar, você não vai reconhecê-lo, ele vai ser outra pessoa. Nem ele mesmo vai lembrar como ele era. Ok? Gracinhas. Eu vou deixar essa informação aqui para todo mundo, porque na tiragem anterior essa carta saiu no fundo do maço também. Então esse daqui é um conselho da espiritualidade para todo mundo que está assistindo, tá? Independente de qual opção escolheu. A paixão chega para afastar os medos e aquecer o coração com uma dose extra de entusiasmo. O ato de se apaixonar traz motivação e um frescor à vida.
seja por alguém, por você ou por algo novo que se inicia. Então, essa carta aqui, ela não fala apenas de paixão por alguém, ela fala de paixão por algo que se inicia, um novo projeto, um novo trabalho, um novo curso, né? Então, se você aí tá deprimida, tá desmotivada, tá triste, comece algo novo. Tudo que é novo traz motivação, traz gás, traz esse up para te motivar a acordar todo dia, sabe? Então, vá buscar algo novo na sua vida para essa sensação motivacional surgir novamente. Tá bom, gracinhas? Até a próxima, um grande beijo. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar para quem, né, acha que uma amiga precisa ouvir o que eu falei aqui. Sigam o canal, comentem de onde vocês estão falando, quero saber aonde meu vídeo tá chegando, né? Comentem, olha, eu tô falando daqui, tô falando, né? Comentem se ressoa o que eu falei aqui das histórias, das opções, se ressoa com você, se é isso mesmo que está acontecendo, tá? Qualquer tipo de movimento que você faça no canal, ajuda o canal a chegar em pessoas que precisam ouvir, que precisam ouvir o que eu falei aqui hoje, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.